Verão é sinônimo de sol, férias escolares, viagens, praias e de virose. E muitas vezes, viroses que derrubam a família inteira. Por isso, hoje, eu, Carla Faquin, estou aqui com a doutora Sinara Carvalho Nunes, infectologista cooperada na Unimed Porto Alegre, para falar sobre essas infecções, como preveni-las e também quando a gente precisa buscar atendimento médico. Doutora Sinara, bem-vinda. É um prazer estar aqui. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu acho que é bem importante. Acho que é uma forma da gente tornar o ambiente mais interessante ainda do que já é o verão. Essa estação linda, que tem sol, que tem mar. Mas assim, nada melhor do que a gente fazer prevenção para a gente curtir mais ainda. Então, começamos a explicar o que são essas viroses, como é que a gente consegue entender o que é uma virose para saber enfrentar elas melhor no verão. Bom, então, o termo viroses é uma forma, abrangente que nós usamos para explicar para a pessoa, aquilo que ela está apresentando. Às vezes até fica assim: "Ah, mas parece que todo médico diz a mesma coisa", mas não é isso. É uma forma realmente fácil para a pessoa entender, mas quando a gente fala em virose, pode incluir, principalmente falando das diarreias aí, pode ser causada tanto por vírus quanto por bactérias. E como que a gente desenvolve essa diarreia? A gente pode, se infectar, praticamente de 2 formas, que a gente chama da, transmissão fecal oral, que pode ocorrer de pessoa para pessoa, né, no momento que a higiene não é adequada, enfim. E também através da ingesta de água ou alimentos contaminados com aquela bactéria ou com aquele vírus. E na manifestação dos sintomas, o que eu preciso observar para considerar que o meu quadro é de uma virose? As viroses e as bactérias, a diarreia de causa bacteriana ou viral, elas na verdade, elas são semelhantes na apresentação, né, onde a pessoa vai apresentar diarreia, vômitos, pode apresentar ali no primeiro dia, pode apresentar febre, dor abdominal. Então elas são semelhantes, e até mesmo na resolução, né, enquanto outras infecções, elas demoram, principalmente as parasitoses demoram mais para ter uma melhora e vai precisar do tratamento específico, as, diarreias, de causa bacteriana e viral, elas melhoram espontaneamente e, assim, numa média de 2 a 3 dias. No momento que a pessoa, a criança principalmente, não está evoluindo bem, apesar da hidratação adequada, eh, ou até mesmo diarreia com sangue, aí sim, aí tem que procurar, tem que fazer uma consulta médica. Crianças e idosos são mais suscetíveis a ter essas viroses de verão? É. Eu sempre falo que as crianças, elas têm, assim, um sistema imunológico não pronto, né. Enquanto o idoso, aí depois lá passados os 30 anos, a gente entra naquela coisa de regressão, né. Então, o sistema imunológico está bem feito, e depois ali no o idoso, então já começa a ter um certo comprometimento. Por isso, então, as crianças e os idosos, eles são mais suscetíveis, mais sensíveis, e considerando essa questão das diarreias, né, então a gente tem que prestar atenção. Então a primeira medida realmente é a hidratação com os sais de reidratação que a gente se compra em farmácia, né, que ele vem prontinho ou até mesmo a pessoa pode fazer em casa, né, que tem aquela receitinha lá de colocar, uma quantidade de sal, um pouquinho de açúcar e 1 litro de água fervida fria e pode começar a ingesta. É, tem um hábito muito comum também de usar isotônicos para tentar dar uma e até para restaurar a flora intestinal. Mas, então a partir de 2, 3 dias do sintoma,
o mais indicado é procurar atendimento médico, É, independentemente da idade. então, assim, vai observando, né? Quanto a criança mais bebê, mais novinha, mais ainda tem que, né, ficar de olho e, dependendo até, consultar, fazer uma telemedicina com o pediatra, né? Porque é importante, sim. E a criança, ela desidrata muito fácil também. Então, realmente, a medida é essa, inclusive até entrando na questão da criança, manter a amamentação, tudo isso é importante. Mas no momento que não se vê uma certa resposta, né, então, Per ou contatar o médico, né, o pediatra, enfim, falando da criança, ou, começar a reidratação numa criança maior e conforme, a evolução, procurar ou não o médico. A estação também é um convite para a conjuntivite, principalmente a conjuntivite viral. Como é que a gente consegue diferenciar, doutora, aquele olho irritado da água da piscina, do mar, para efetivamente o sintoma de conjuntivite? Bom, quando a gente fala em conjuntivite, a causa mais frequente é a viral. Mas também, tem a conjuntivite bacteriana e até mesmo aquela situação do olho vermelho, que ocorre por alergia ao cloro ou até mesmo ali ao sal, né, isso pode ocorrer. Mas quando a gente fala em sintomas, tem algumas diferenças entre essas 3 aí. Ah, essa vermelhidão de a conjuntiva é o branquinho do olho. Então, só o vermelho causado por alergia, uma questão que diferencia é que vai ser bilateral, então nos 2 olhos, e, a pessoa vai referir também, ou a criança, enfim, vai referir coceira, tá. Já a conjuntivite, viral, o vírus mais, comum é o adenovírus, e ela se apresenta como, se apresenta bilateral, então, nos 2 olhos, sem secreção, diferente, depois eu vou falar na bacteriana. Realmente vai ser um vermelho muito intenso e a pessoa tem lacrimejamento e também uma sensação como se fosse uma dor em queimação, como se tivesse areia nos olhos. E por fim, então, a conjuntivite bacteriana, cuja bactéria responsável, a mais frequente é o Staphylococcus, e que diferencia, digamos assim, ela vai ser unilateral, então num olho só, e, tem a secreção, né, purulenta ali no olho. E tem essa coceira também? Até pode, né, mas a coceira geralmente ela tá mais sugestiva ali de alérgica mesmo. Mas assim, tudo vai ser olho vermelho mesmo, né, e para a gente diferenciar, acho que o principal é isso, que quando é viral, ela não tem a secreção purulenta, e quando é bacteriana tem a secreção purulenta. Então, hoje eu saí da praia, da piscina, e estou com essa irritação nos olhos, que normalmente passa logo. Se permanecer por mais dias, daí tem que buscar um oftalmologista para a É. gente avaliar o que que é esse quadro, é Então, isso? a viral, ela tem uma resolução espontânea, então ela vai melhorar naturalmente. E já em 2 dias, digamos assim. Já a bacteriana, dependendo, dá para usar umas compressinhas ali com água fervida fria, e só se persistir aquela secreção, aí sim procurar o oftalmo, ou outra especialidade médica. Em relação à transmissão, né, das diferentes, né, causas de conjuntivite. Então, a forma de transmissão é é o passar a mão no olho né, e a outra pessoa e passar numa outra pessoa. Então, esse cuidado, né, a gente não está falando aqui de diarreia, mas realmente a lavagem de mãos, se está com conjuntivite, então ter esse cuidado, né, que no momento que mexe ali nos olhos, etc., então fazer essa lavagem de mãos. Porque a probabilidade de que as outras pessoas que estão perto ali, peguem, ocorre bastante.
Ah, claro, isso é muito difícil também conter uma criança e até mesmo a gente, né, no descuido vai lá e coça o olho Por e isso vai que é tão cumprimentar uma frequente. pessoa, essa É. pessoa também leva a mão aos Uhum. olhos e assim acontece essa contaminação que ela é Exato. muito comum também. E a mão suja também vira virose, vira conjuntivite. Então Exatamente. Então a lavagem de mãos é bom sempre. a higiene como prioridade sempre, É. né? Eu fiquei curiosa também e surpresa em saber que o mão, pé, boca se espalha com muita facilidade no verão. Eu achei que fosse uma virose só escolar e não, no verão também é muito comum entre as crianças. A doença mão, pé, boca, ela é causada por um vírus, que é o Coxsackie, e, ela pode ocorrer em ambos as estações, pode ocorrer tanto no frio quanto no verão. Mas a grande questão é que, assim, é mais até frequente, na verdade, que começa nas crianças. E aí a probabilidade de que as outras pessoas ao redor se infectem digamos assim, é grande, porque, ocorre pelas secreções respiratórias, na verdade. E quais são E os aí sintomas, né, do mão, então, pé, os boca? sintomas de mão, pé, boca, em crianças é mais, mas eu já vi em adultos também. Mas, assim, as crianças, vão apresentar uma dor de garganta inicial, uma certa febre, e aí depois começam as lesões, né, que são umas vesículas, na boca, nas mãos e nos pés. São dolorosas, tá, e acho que em adultos, dá para dizer, em adultos são mais dolorosas ainda. E quanto tempo dura? Então, é uma doença, então, viral que melhora naturalmente. Então, não tem medicamento específico e o sistema imunológico, né, as nossas defesas se encarregam ali de resolver aquele quadro. Mas Ela é meio arrastadinha, pode demorar um pouquinho o ali, quê? Uma porque semana, uma 10 semana dias? mais ou menos. É em torno de uma semana e É, vai. as lesões. Sim, porque, se formam as lesões, então ela não é instantâneo, assim, para as lesões desaparecerem, né. Mas tem tratamento. Não, ela melhora espontaneamente, não tem antiviral para tratar. Mas tem como amenizar os sintomas. Sim, se tiver dor, se tiver febre, aí usa, né, medicamento para febre, para dor. É muita coisa para a gente cuidar, doutora. Realmente é Sim, difícil a são gente ter esse controle para fazer as boas escolhas, né? Porque a gente está fora de casa, comendo fora, na praia, a gente também está à exposição com picolé, sorvetes, açaí, tem todo o milho da praia, enfim, alimentos que a gente costuma ingerir. Como é que a gente faz para ter um pouco de cuidado nessas horas, doutora? bom, são vários aspectos. Então, em relação aos alimentos, então é importante, quando vai no restaurante, observar o aspecto dos alimentos, o cheiro, dar preferência para frutos do mar, cozidos, a água também, né, cuidar também, se a água do local é potável, possivelmente sim, mas tudo isso é importante em relação à ingesta, tanto de água quanto de alimentos, porque é a principal forma, né, de, infecção, né, das infecções de verão, falando das diarreias especificamente. Quando se fala, tem outras questões em relação, por exemplo, ao restaurante. Será que a refrigeração para a manutenção dos alimentos é adequada? A gente sabe que às vezes falta luz na praia, né? Então isso também. E uma outra questão também é em relação à água seja do mar, da piscina, isso também é importante, né, porque no momento que a gente está ali, a gente acaba ingerindo. Então essas questões também, muitas vezes, assim, tem avisos: "Ó, esse local não é ideal para banho". Então a gente tem que respeitar isso, porque, mais uma vez, a forma de aquisição, seja de vírus, de bactéria,
É pela ingesta, né, tanto da água quanto de alimentos contaminados. O que que uma infectologista come fora de casa? Como é que o seu cuidado, já que a senhora tem esse cuidado e esse conhecimento, porque muitas vezes a gente acaba errando por falta de informação, né, mas assim, que dicas que a senhora passaria, que são condutas que a senhora leva para sua vida e que a senhora pode compartilhar conosco? Eu geralmente como, alimentos cozidos, assados, vou cuidar também a questão do gosto. Daqui a pouco eu tô lá experimentando um peixe e sinto um gosto, assim, amargo, por exemplo, então eu já não vou comer. E tem essa coisa também, realmente é da estação, né. Não dou muita preferência para frutos do mar, assim, no verão. E também o cuidado com o ambiente, observar a limpeza do ambiente, observar como é que o alimento está sendo preparado, tudo isso pode ser um fator que nos ajude a evitar problemas futuros, né? É, o olhar, falando como infectologista, ele é, assim, minimalista. Então é bem isso mesmo. Então, aquele restaurante que é muito cheio de móveis, de, sabe, de toalhas, etcétera, já não traz, assim, né, uma boa impressão. Então, esses cuidados todos, eles, merecem ser observados, né, para que não ocorram, aqui usando um trocadilho até, o susto e o surto depois, né. Doutora Sinara, e as vacinas, quais são as mais indicadas agora para o verão? As vacinas para as crianças, rotavírus e hepatite A, e para os adultos, hepatite A, contra hepatite A. Todas essas já estão previstas, né, no calendário de vacinação. A vacina da hepati contra hepatite A e rotavírus está no calendário da criança. Já a vacina da hepatite A para adultos, não está no calendário. Então, é bem importante as pessoas atualizarem essa vacina, os adultos, tá. Eu combino com os pacientes que eu peço, na verdade, um exame ou até pergunto se já não teve, porque se já teve também não vai vacinar. Mas se não teve, e se não é vacinado, pode ser vacinado. E isso realmente é super importante, porque o quadro de hepatite, dependendo, leva até à internação, né, embora seja, né, não leva a óbito, não tem a mortalidade, praticamente é zero, mas realmente o incômodo e dependendo é bem, são alguns dias aí que a pessoa fica. Vamos frisar, quem já teve hepatite A, não adianta se imunizar mais? Quem já teve não vai pegar de novo, aí não precisa vacinar. Quem não teve hepatite A, é recomendado então É fazer a recomendado. vacinação. Então, o vírus da hepatite A, então transmitido aí mais um pelos alimentos, pela água. Então, a importância de fazer a vacina que, garante essa proteção, não só no verão, né, inverno, enfim, mas mais ainda nas estações quentes. Para adultos, então, é a vacina contra a hepatite A. Para as crianças, a vacina contra o rotavírus está no calendário e os pais precisam ficar atentos a Exato. isso. São 3 administrações aos 2, 4 e 6 meses. Tem que respeitar esse prazo para não perder. E Sim. o rotavírus, como que ele se manifesta? Se manifesta com um quadro de diarreia, febre, vômitos e considerando que, em criança, ele ocorre praticamente, em crianças, a vacina vai, garantir a proteção e evitar até mesmo que a criança se infecte e faça até mesmo um quadro grave. Porque o rotavírus é mais comum ele agravar o quadro da criança, né? Embora o adulto possa se infectar, ele vai ser assintomático. Já a criança não. Ela vai ter um quadro, assim, levando até mesmo à desidratação e internação. Então, é bem importante, É então. importante ficar atento, então, à carteirinha de vacinação para não perder esse prazo e não perder essa proteção das crianças contra o rotavírus. Exatamente. Muita gente aposta em probióticos como um escudo das doenças de verão. Isso é efetivo o funcionamento, o uso desses probióticos? Eles são efetivamente recomendados?
Os lactobacilos, que são os probióticos, que pode ser o Yakult, tem várias apresentações, dá para formular ou compra prontinho em farmácia. Eles são bastante úteis, mas eles são um complemento, né? Ou também um suplemento, digamos assim. O principal em relação à primeira medida nas diarreias agudas é a reidratação. A hidratação lá como eu falei, os sais de reidratação. Doutora, então, assim, fazendo, né, um compilado da nossa conversa, a gente tem que ter o primeiro cuidado é com a higiene da casa, das mãos e principalmente dos ambientes que a gente vai escolher passar os nossos dias de descanso. Sim. Ter cuidado com a água, consumo para manter sempre o corpo bem hidratado e, no caso das crianças, principalmente ter esse cuidado a mais com a carteira de vacinação para que ela não esteja suscetível a pegar outros problemas, né, de saúde. É isso, basicamente, é o que a gente consegue dar Exatamente, um né, resumido, o né? cuidado, né, no que está sendo consumido na forma de alimentos, na forma de água, hidratação realmente, cuidar até a questão do sol mesmo com as crianças, principalmente, né, os adultos também, mas todos esses cuidados, como a gente começou a conversa, né, para que tenha, férias bem agradáveis. Porque criança e idoso, eles demoram mais tempo para perceber que eles estão com sede, então é um compromisso do adulto fazer com que a criança e o idoso estejam bem hidratados. É, tem que ter esse olhar, esse cuidado, com essas 2 faixas etárias, digamos assim, para que tudo ocorra bem. O fato de fazer um quadro de diarreia pode acontecer, mas com esse olhar de cuidar, hidratação, reidratar, para que aquilo ali não complique. Tá, e para a gente finalizar, doutora, que dicas que a senhora dá para quem está nos acompanhando aqui, para ter um verão tranquilo, sem nenhum dissabor? Então, lavagem das mãos, cuidar o que está consumindo, tanto na forma da água quanto nos alimentos, manter as vacinas atualizadas, na hora recreacional, seja no mar, seja na piscina, também, ter alguns cuidados, observar se não há, por exemplo, esgoto a céu aberto. Quando for num restaurante, observar as condições dos alimentos, né, se o restaurante, digamos assim, tem as boas práticas ali de manejo com os alimentos. E um recado importante para quem é cliente da Unimed Porto Alegre: diante de sintomas leves, procure atendimento pelo Meu Médico Online ou então pelo Pronto Atendimento Digital 24 horas. Ambos serviços estão disponíveis no aplicativo da Unimed Porto Alegre. E claro que, diante de sintomas mais graves, como já foram citados aqui pela doutora Sinara, é importante você procurar atendimento presencial. Doutora Sinara, muito obrigada pelo compartilhamento do seu conhecimento aqui, para ajudar as pessoas a terem um verão mais tranquilo e umas férias mais tranquilas também.